João Pedro cravará o final do pai, tirando a vida dele para sempre e permitindo que ele se reencontre com Maria Santa como desejou uma vida toda. O rapaz tira o facão do pé de Jequitibá e faz José Inocêncio descansar na vida eterna, numa cena de tirar o fôlego do público de casa. Acontece que José Inocêncio vai ser vítima da sua terceira tocaia e acabará sem chances de tocar a vida como antes, numa cadeira de rodas. Sendo assim, ele vai pedir para que os dias passem mais depressa e que chegue finalmente o momento dele encontrar com Maria Santa. No momento em que ele leva os tiros, ele ficará à beira da inconsciência no chão. Apenas Mariana aparecerá na cena para salvar sua vida. Ela vai temer que José Inocêncio sofra um desmaio e não acorde mais. E por isso, além de gritar por ajuda, ela vai tentar manter José Inocêncio distraído, temendo que ele morra de vez. Enquanto tenta acudir o coronel, ele ficará jogando desaforos para cima da moça. "Eu não vou te dar nada, nem depois de morto, Mariana." Mas a pobre moça vai mostrar que seu interesse vai muito além disso. "Eu não quero nada, Inocêncio. Eu só quero você vivo. Tá me ouvindo? Eu quero você vivo." Enquanto Mariana tenta acudir o ex-marido, José Inocêncio começa a se reencontrar com Maria Santa numa cachoeira, vibrando de felicidade por estar deixando a terra finalmente. Mas é aí que João Pedro chega no local e consegue levar o pai para o socorro, onde ele acorda no hospital, são e salvo, e furioso também, por ter sido impedido de perder a vida e assim reencontrar a falecida esposa como desejou a vida toda. José Inocêncio será submetido a uma cirurgia intensa e longas horas já terão se passado. O ricaço ainda não saberá que um dos tiros terá atingido ele de tal forma que perderá o movimento das pernas. Enquanto isso, Mariana se torna a principal suspeita pelo acontecido e por ter sido encontrada no local do crime com ele. Mas já te adianto aqui que quem atirou contra a vida do José Inocêncio foi o Egídio, vestido de boi-bumba, o que dificultará a identificação dele no momento do atentado. Mas quem vai terminar mesmo de mandar José Inocêncio de arrasta vai ser o próprio filho João Pedro. Ele vai atender o pedido do pai e fazer José Inocêncio encontrar Maria Santa na vida eterna. João Pedro corre ajudar o pai para não ver ele sofrer. A essa altura da trama, José Inocêncio terá perdido os movimentos da perna e estará usando cadeira de rodas para se locomover. E mesmo com o acesso difícil aos lugares, ele não vai deixar de circular por sua fazenda. E será numa dessas andanças que ele acaba caindo num barranco e não consegue se levantar de lá. Sem celular e sem ser encontrado por ninguém, José Inocêncio passa uma noite inteira debaixo de uma tempestade, jogado à própria sorte, sem ao menos conseguir sair da situação. O coronel será encontrado apenas no dia seguinte, e aí o estado de saúde dele já estará bastante agravado. A piora repentina do coronel não vai ter volta, e nem mesmo ele vai querer ser curado, pois declara que está cansado de viver e que quer ir embora. Acontece que José Inocêncio fica sofrendo sem conseguir partir de vez, e João Pedro nota no sofrimento do pai que ele está querendo seu facão para conseguir partir. O rapaz, que foi o único dos filhos a encontrar o lendário facão, volta aos pés do Jequitibá Rei e diante da árvore centenária, ele fala: "Jequitibá, eu vim buscar o facão que painho colocou. Ô Jequitibá, eu vim buscar, foi o facão." João Pedro procura e não encontra. Ele fica circulando em torno da árvore agoniado, sem encontrar.
ele começa a gritar para a árvore suplicando para achar o facão. Foi aqui que ele fincou a vida. O destino dele também, Jequitibá. Na sequência, ele se aproxima da cova de Maria Santa e implora para que a mãe o ajude. Oh, manhã, me ajude a encontrar esse facão, manhã. Exausto, João Pedro cai nos pés da grande árvore e, ao suplicar mais uma vez para que Maria Santa interceda pelo pai dele, quando ele olha para o lado, vê o facão enfincado nas raízes da árvore centenária. Com uma dificuldade enorme, João Pedro puxa finalmente o facão e ele sai. Ele leva um enorme susto ao descobrir que boa parte do instrumento foi devorado pelo tempo. Antes de sair, João Pedro chora de medo de perder o pai e fala com a árvore mais uma vez. Agora você tá só, Jequitibá. Olha, eu lhe juro que enquanto eu for vivo ninguém vai abolir com você. Na sequência, antes de partir, João Pedro tira o próprio facão da bainha e repete o gesto do pai. Ele enfinca o facão nos pés do Jequitibá e refaz a promessa que um dia foi do José Inocêncio. O rapaz volta para casa determinado a livrar o pai de tanto sofrimento. Quando ele se aproxima do José Inocêncio, o homem estará completamente fraco, muito debilitado e com os olhos fechados, mal conseguindo conversar. João Pedro, então, com um suspiro de esperança, diz para o pai: Eu fui lá no pé de Jequitibá Rei. Eu arranquei o facão que estava enfincado nele. Como era de sua vontade, não era? Eu não quero ver o senhor sofrendo desse jeito não, meu pai. Olha, esse seu filho enjeitado, ele lhe quer muito, meu pai. Na sequência, João Pedro puxa uma bolsa para perto e, de dentro dela, ele retira o velho facão envolto em um paninho. Com o facão todo desgastado do tempo, ele mostra para o pai, dizendo: Olha, painho, isso aqui é o que sobrou dele. A terra comeu tudo o aço velho, painho. José Inocêncio finalmente abre os olhos e, com dificuldade, ele levanta o facão e fica o apreciando. Na sequência, ele sorri, percebendo que agora o facão se parece com um crucifixo. O João Pedro, ele chora, vendo que o pai reagiu ao ver o facão e concorda com ele. Pois é, painho, tá parecendo um crucifixo sim. Feliz por ver o facão mais uma vez, José Inocêncio agradece. Obrigado, João. Obrigado, João Pedro. Só você mesmo pra me fazer essa caridade. Eu não tava conseguindo ir-me embora, meu filho. Por causa do meu facão tava fincado naquela terra. José Inocêncio, muito fraco, fecha os olhos novamente. E João Pedro chora mais. Eu não queria que o senhor fosse meu pai. Eu lhe amo, painho. E então, a partir daí, começa uma despedida emocionante entre pai e filho. José Inocêncio vai se lembrando das intrigas que os dois viveram juntos. A gente brigou tanto, não é mesmo, meu filho? João Pedro pede perdão mais uma vez para o pai, e ele fala: Só se você me der um abraço, João Pedro. Junta aqui, filho, junta. Finalmente, José Inocêncio dá o abraço que João Pedro esperou uma vida toda. O rapaz fica emocionado e ouve da boca do pai um "eu te amo". Me perdoe, meu filho. Me perdoe por eu nunca ter dito isso, mas eu lhe amo. João Pedro chora mais e José Inocêncio fica repetidas vezes dizendo que sempre amou o filho, até finalmente se entregar e dar o último suspiro. José Inocêncio perde a vida nos braços do João Pedro e com o facão nas mãos. Assim será os últimos momentos do José Inocêncio na novela Renascer. Ele finalmente se reencontra com o facão que nunca foi tirado do local onde um dia ele enfincou, mas que estava plantado como um verdadeiro segredo em volta da lendária árvore.